A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, formado em Letras, Direito, Pedagogia e Teologia, pós-graduado em Gestão Empreendedora e evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje aprenderemos a lição escrita pelo nosso honrado pastor Reinaldo Odílio, autor do livro Jesus Cristo Voltará, Fé e Esperança para o Glorioso Dia com o Senhor da Igreja. A nossa lição de hoje é a lição 9 da EBD, a lição dos jovens, terá como título O Retorno Triunfal de Cristo, professor Belchior. Gostaria de pedir que você se inscrevesse no meu canal. Agora também estamos no Instagram. Texto do dia. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que outras trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Objetivos: mostrar o que é o retorno triunfal de Cristo, explicar o propósito para o retorno triunfal de Cristo e saber que haverá uma intervenção divina plena na história. Texto bíblico. Apocalipse, capítulo 19, versículo de 11 a 16. Então vamos para a nossa leitura bíblica. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma pequena introdução. Durante a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras, Atos 19, 12, os anjos questionaram aos discípulos por que eles olhavam para o céu e em seguida completaram: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu há de vir
assim como para o céu ouvistes. Atos, capítulo 1, 11. Tal ênfase ocorre porque, segundo a profecia de Zacarias 14:4, o retorno triunfal de Jesus acontecerá do mesmo modo e no mesmo lugar da sua ascensão. Nesta lição, aprenderemos sobre o retorno triunfal de Cristo. Esta volta triunfante de Cristo ocorrerá em duas fases. Na primeira, Jesus virá nas nuvens para buscar sua igreja e somente os crentes o verão. E na segunda fase, será visível a todos. Primeiro tópico. O que é o retorno triunfal de Cristo? A última etapa de Jesus, o apóstolo afirmou que a igreja está aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Jesus virá para levar a sua igreja de forma invisível. Mateus capítulo 25, versículo 6. Em um piscar de olhos, 1 Coríntios 15, de 51 e 52, os mortos em Cristo ressuscitarão e os crentes que estiverem vivos serão transformados e subirão ao encontro do nosso Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 17. Já na segunda, logo depois da grande tribulação, Jesus virá e todas as tribos da terra se lamentarão e o verão sobre as nuvens com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, versículos 29 e 30. A volta gloriosa do Senhor. A Bíblia faz questão de frisar que Jesus virá com poder e grande glória. Em grego doxa, que significa esplendor, brilho, na atualidade Deus está trabalhando em oculto. Isaías 45, 15. Jesus virá com poder e grande glória. Deus está trabalhando em oculto. Isaías 45, 15. Chegará o dia em que será revelado ao mundo com toda a sua glória e esplendor. Três. A volta triunfal com a igreja. Após as bodas do Cordeiro, Jesus retornará juntamente com a igreja para fazer juízo e condenar todos os ímpios. Judas, capítulo 1, de 14 e 15. Esta será uma apresentação triunfal da noiva, a qual estará lindíssima. A igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. Segundo tópico: propósitos para o retorno triunfal. Para salvar Israel, no momento mais difícil da história do povo hebreu, perto de sua possível extinção, os exércitos inimigos já terão invadido Jerusalém e cometido muitas atrocidades. Israel será salvo.
E o remanescente judeus, arrependido, reconhecerá Jesus como seu Messias e se converterá. Isaías 4:3, 59 de 20 e 21, 60, 21, Zacarias de 12, de 10 a 14, Romanos de 9 a 27, 11, de 25 e 27. Para destruir os inimigos, a guerra do Armagedon, Apocalipse capítulo 16, versículo 15, será intentada pela trindade satânica e as nações que seguiram o anticristo. Será uma mortandade nunca vista, e a longanimidade de Deus chegou ao fim diante de tantas obras iníquas cometidas. Para se cumprirem as profecias conforme o propósito, como o próprio Jesus disse, desde o início de seu ministério terreno, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. Deus é fiel, e as suas palavras vão se cumprir no tempo certo. Deus é fiel e suas palavras vão se cumprir no tempo certo, como já foi destacado. Uma plena intervenção divina. O destino da trindade satânica está escrito acerca do homem do pecado, o filho da perdição anticristo, o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. O destino da trindade satânica está escrito acerca do homem do pecado, filho da perdição, o anticristo. O Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará o esplendor da sua vida. 2 Tessalonicenses 2, 8. A encarnação do mal será destruída, seu profeta também, mas Satanás apenas será preso por 1000 anos, Apocalipse 20, de 1 e 2. O Altíssimo sabe o tempo certo para todas as coisas. O julgamento das nações, após as catástrofes da grande tribulação e da elevada mortandade da guerra do Armagedon, as nações sobreviventes serão julgadas pelo Senhor. Mateus 25, 31, 34, 41 e 46. Aqui o julgamento será de nações e não de indivíduos. Mateus 25, 32. A implantação do reino milenar. Acerca do julgamento das nações, o Senhor segmentou os participantes, nações e ovelhas à direita e bodes à esquerda. Na ocasião em que Cristo serão congregadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus como estão na terra. Efésios 1, 10. Uma pequena conclusão. A volta gloriosa do Senhor encerrará a história da humanidade nesse mundo. Como as Sagradas Escrituras afirmam, o Senhor já preparou o seu tribunal para julgar as nações e o mundo. Jesus julgará os povos com retidão e todos os ímpios serão lançados no inferno. Porém, como o filho pródigo que estava perdido,
Israel será achado e plenamente restaurado. Que aprendizado maravilhoso tivemos nessa lição! A próxima aula será o reino do Messias, o milênio. Gratidão por sua participação, fique com Deus e conte com as minhas orações. Hora da revisão. Quantas e quais são as fases da volta de Cristo? Segunda lição, qual a primeira etapa do casamento judaico? De acordo com a lição, quais os propósitos da volta gloriosa do Senhor? Quais integrantes da Trindade satânica inaugurarão o lago de fogo? Quem será julgado após a grande tribulação e a guerra do Armagedon? Bem-aventurados aqueles que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nelas estão, porquanto o tempo desses eventos estão à portas. Apocalipse 3:1. A nossa próxima lição 10 da Escola Bíblica Dominical, Jovens, o Reino do Messias, o Milênio, Professor Belchior. Até a próxima aula, fique com Deus. Deus é contigo.